Oi, quinto ano, tudo bem? Hoje nós teremos nossa aula de história, né? Nós vamos pegar nossa apostila para dar início à nossa aula. E não esqueçam do recadinho que a tia Deise pediu ontem, as mensagens, tá bom? Eu quero mensagens de vocês, eu estou com saudade. Um beijo. Capítulo 4, Memória e Patrimônio, página 42. Quais elementos chamam sua atenção nessa imagem? Você conhece ou já participou de algum tipo de apresentação pública como essa? Você considera importante que danças e outras manifestações artísticas tradicionais sejam mantidas? Por quê? Vocês acham que manter uma festividade de um lugar não é bom para o patrimônio, para a memória daquele lugar, né? Aquilo fica guardado. Para começar, página 43. A memória que construímos individual e coletivamente é muito importante para a nossa vida em sociedade. Da mesma forma, um país também busca preservar a sua memória por meio da escolha de elementos fundamentais para ela. É a isso que chamamos de patrimônio. Vamos sublinhar? Da mesma forma, um país também busca preservar a sua memória por meio da escolha de elementos fundamentais para ela. A isso que chamamos de patrimônio. No Brasil, existe um órgão do governo responsável por selecionar e preservar esse patrimônio. É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Aqui tem o Convento de Santo Antônio, em Pernambuco. A casa foi construída no século XVI. Se você tivesse que escolher alguns elementos para representar as memórias mais importantes da sua vida, quais escolheria? Podem ser objetos, brincadeiras, comidas, datas festivas, enfim, o que você achar que ajude a recordar a sua história para você mesmo e para seus colegas. Tá? 2. Junte-se a outros 3 colegas da turma e faça uma seleção de quais elementos você escolheria. Isso aí só quando nós retornarmos, né? Página 44. A memória. A memória resgata lembranças que temos de coisas que aconteceram conosco no passado, sejam elas positivas ou negativas. Vamos sublinhar esse parágrafo? A memória até positivas ou negativas. Os seres humanos costumam armazenar as lembranças de fatos que ocorreram na vida pessoal, mas também é comum guardar recordações de histórias importantes dos locais em que vivem. Nesse sentido, temos a memória pessoal, de momentos que aconteceram conosco, e a memória coletiva, na qual armazenamos episódios de âmbito público em nosso bairro e cidade. Como vivemos em sociedade, mesmo as nossas memórias individuais acabam sendo influenciadas pelo convívio coletivo. Você já ouviu alguma história da sua infância da qual não se lembra bem, mas que de tanto contarem você já imagina a cena? Você costuma ver álbuns de fotografias com outros membros de sua família? Qual é a importância desses registros para a preservação da memória de uma família? Memória coletiva. A memória é um fator fundamental para a construção da nossa identidade. Isto é, nos faz elaborar um sentimento em relação a determinado espaço, evento ou pessoa, como alguém da família, da escola ou do país. É importante ressaltar que a nossa memória é seletiva, isto é, não lembramos de tudo o que aconteceu conosco ao nosso redor. Muitas vezes, o que consideramos pouco relevante ou que preferimos não lembrar, ou ainda que é pouco falado, acaba sendo esquecido. Por isso, quando nos referimos à memória de uma sociedade, é importante que busquemos preservá-la para que a maioria dos acontecimentos seja lembrado e faça parte da memória coletiva do seu povo. Um exemplo interessante de memória coletiva de um povo são as festas. No Brasil, possivelmente, muitas pessoas já participaram de uma festa junina.
As danças, a decoração e as comidas dessas festas são reproduzidas em vários locais do território nacional durante o mês de junho. Esse é um típico evento que faz parte da memória coletiva dos brasileiros. A importância dos patrimônios culturais. A preservação da memória coletiva e do patrimônio cultural é executada por órgãos públicos. Esses órgãos, atendendo às solicitações da sociedade, promovem a preservação de espaços materiais e de práticas culturais para a construção da memória coletiva. No Brasil, o órgão responsável por essa tarefa é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, criado em 1937. O papel do Instituto é proteger e promover os bens culturais do Brasil, sublinhando: o papel do Instituto é proteger e promover os bens culturais do Brasil, garantindo sua existência e o direito de as gerações presentes e futuras poderem usufruir desses bens culturais. A preservação do patrimônio histórico e cultural de um povo é essencial para a construção de sua identidade, para o reconhecimento de seu papel na trajetória humana e para garantir que as populações se reconheçam e respeitem a cultura de outros povos. O trabalho do IPHAN. Segundo o site do IPHAN, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto número 25, de 30 de novembro de 1937, substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico por Patrimônio Cultural Brasileiro. Nessa redefinição promovida pela Constituição estão as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas, culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagismo, artístico, arqueólogo, paleontológico, ecológico e científico. Para ajudar na preservação da memória, existem os lugares de memória, que auxiliam a contar e guardar as lembranças de uma sociedade. Museus, exposições, bibliotecas, arquivos e outros espaços são muito importantes nessa tarefa. Além disso, conforme a própria definição do IPHAN e da Constituição Brasileira, patrimônios podem ser materiais, objetos, construções e edifícios, ou imateriais, festas, danças, práticas culinárias, celebrações, entre outros. Sendo assim, no Brasil, podemos destacar inúmeros patrimônios, como os centros históricos das cidades de Ouro Preto e Olinda, as paisagens cariocas e a cidade planejada para ser a capital do país, Brasília, a roda de capoeira, o frevo, a festa do Círio de Nazaré, entre muitos outros. Observe as fotos a seguir. Aqui tem uma roda de capoeira. Vista aérea da Catedral Metropolitana de Santo Antônio de Sé e das moradias do Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais. Embaixo, população de Belém, Pará, durante a procissão do Círio de Nazaré. Número 1 e número 2 vocês farão. Você conhece algum desses patrimônios culturais brasileiros? Quais? Quais dessas fotos representam patrimônios materiais e quais representam patrimônios imateriais da cultura brasileira? Para aprender. Patrimônio da humanidade. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, organiza uma lista de patrimônios que tem importância fundamental para a humanidade, auxiliando na sua preservação. Observe as fotos a seguir, alguns desses patrimônios importantes para a humanidade. O Monte Kilimanjaro fica no norte da Tanzânia, na África. A Cova das Mãos compõe uma série de cavernas localizada na província de Santa Cruz, na Argentina.
O Parque Nacional do Rapa Nui fica na Ilha de Páscoa. A Casa da Ópera de Sydney, na Austrália. Os palácios imperiais chineses foram a sede dos governos imperiais durante a dinastia. O Centro Histórico de Roma, na Itália. E aqui tem uma leitura de imagem. O Cristo Redentor. Observe a imagem ao lado e leia o texto sobre ela. A escultura está localizada no alto do Morro do Corcovado, um dos pontos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro. Foi planejada em 1921 e construída em 1926 e 1931, o ano da inauguração do monumento. Esse morro está situado no Parque Nacional da Tijuca, a 710 metros do nível do mar, de onde se pode apreciar uma das mais belas vistas da cidade. Ao todo, são 220 degraus, que leva até os pés da famosa estátua eleita uma das 7 maravilhas do mundo, em votação organizada em 2007 por uma instituição suíça. Vocês farão a página 52 e a página 53, ok? Por hoje é só. Até amanhã. Um beijo.